So. Tinham passado apenas 23 dias desde o meu casamento, quando um lorde me acusou de assassinar o cavalo do rei. A minha primeira reação não foi terror. Foi pensar que o casamento em Iron Vale estava a avançar muito mais depressa do que o prometido. Lord Vaust ergueu um pequeno frasco de vidro entre 2 dedos cravejados de joias. O cristal captou a luz das janelas da sala do trono. Todos os nobres presentes viraram-se para mim, como se eu tivesse inventado pessoalmente a traição antes do pequeno almoço. Eu, Elara, não engasguei, não desmaiei, nem sequer olhei para o meu marido. Olhar para o rei Ryan Maylor durante uma crise pública era como olhar para uma porta de ferro trancada e esperar que ela me oferecesse chá. Eu parecia calma porque uma voz falava na minha cabeça. Uma voz muito alta, uma voz muito presunçosa, a voz de um lobo. Fenwick, o lobo prateado de guerra do rei, estava ao lado da minha cadeira com as orelhas para a frente e a cauda enroscada à volta da minha saia, como um guarda real peludo. Ele pertencera a Ryan. Todo o reino sabia que Fenwick tinha seguido o rei Alpha através de batalhas, coroações, tratados de fronteira e um terrível banquete de inverno onde 3 duques desmaiaram de frio e Fenwick roubou todas as cenouras assadas. Então, eu cheguei. No dia do nosso casamento, Fenwick mudou de lado. Não deu explicação, não pediu desculpa. Simplesmente sentou-se ao lado da nova rainha, pousou a sua cabeça maciça no meu vestido e anunciou dentro da minha mente que Ryan tinha abotoado o seu colarinho cerimonial errado. Desde então, eu ouvia cada palavra que Fenwick pensava. Não era tão útil como parecia. Ele está a mentir, disse Fenwick terrivelmente agora. Olha para o polegar esquerdo dele. Continua a bater no frasco. Homens culpados batem. Além disso, o cabelo dele cheira a pânico e a pomada importada. Eu mantive o meu rosto imóvel. Fenwick, pensei, por favor, concentra-te na acusação de veneno. Estou a concentrar-me imensamente, respondeu o lobo. Sou um pilar de clareza legal. Além disso, Ridian não pestaneja há 14 segundos. Ele está a decidir se deve partir Vist antes ou depois do almoço. Isso quase me fez sorrir. Quase. Lord Vaust levantou a voz. O frasco foi encontrado perto das cavalariças reais. A rainha teve acesso à sala das celas ontem à noite. A sua majestade é nova em Iron Vale. A sua lealdade é inquestionável. O salão murmurou. Era o som educado de nobres a cheirar sangue sem querer pisar nele. Eu cruzei as mãos no colo. As minhas luvas eram de um azul pálido. Escolhi-as naquela manhã porque Ridian uma vez olhou para essa cor por meio segundo a mais do que o habitual. Tinha aprendido a notar essas coisas. Casar com Ridian era em grande parte silêncio, mas os seus silêncios tinham pesos diferentes. Na frente do salão, o rei Alpha moveu-se finalmente. Ridian desceu da tribuna de mármore negro. Não olhou para Vost. Não olhou para o frasco. Olhou apenas para mim. Fenwick ficou muito quieto. Ah, suspirou o lobo na minha cabeça. Lá vem a coisa da mandíbula. Ryan tirou as luvas. O salão parou de murmurar. Então o rei Alpha ajoelhou-se em frente à sua esposa. Não uma reverência baixa, não um gesto cortês. Ele pôs um joelho na pedra, pegou numa mão e virou o rosto para o meu. Todos os nobres no salão esqueceram como se respirava. Fenwick sussurrou. Excelente. Dramático. Tarde, mas excelente. O aperto de Ryan era quente através da minha luva. Cauteloso, também. Ele segurou a minha mão como um homem segura algo que temia já ter falhado em proteger. A sua voz ecoou pelo salão. A minha rainha não envenenou o meu cavalo. O sorriso de Lord Voss rachou. Ridian não se virou. Ela encontrou a sela alterada antes de eu montar. Continuou o rei. Ela avisou-me. Ela salvou a minha vida. Senti toda a corte mudar. Não totalmente, não gentilmente, mas bruscamente, como se o chão se tivesse inclinado. Ridian olhou para os nobres que o observavam. Qualquer pessoa que a chame de traidora, chama ao meu julgamento de traição também. A cauda de Fenwick moveu-se uma vez. Essa era a versão lobo de aplauso. Ridian levantou-se, ainda segurando a minha mão. Ficou ao meu lado, não à minha frente. Isso importava.
O meu coração deu uma batida forte e tola. Durante 23 dias, eu tinha questionado o que existia sob a sua frieza. Dever, talvez, polidez, arrependimento. Agora, eu via algo mais. Não suavidade. Ainda não. Uma decisão. Antes que Lord Voss pudesse falar, a cabeça de Fenwick estalou em direção ao corredor sul. As crinas do lobo prateado ergueram-se. O ar mudou. Sente cheiro a cera, ar de inverno, pedra antiga, perfume nobre e, por baixo de tudo, a súbita ponta de ferro do perigo. A voz de Fenwick perdeu toda a piada. Homens armados, avisou. Rápidos. Corredor sul. 6. Não. 7. Um está a cochear. Um cheira a óleo amargo. Eles deviam ter esperado. Os meus dedos apertaram os de Ridian. O rei notou. Claro que notou. Os seus olhos moveram-se para os meus. Não sei quando aprendemos a falar sem palavras. Talvez tenha começado no quarto dia na biblioteca. Talvez tenha começado no casamento, quando o seu lobo me escolheu. Talvez tenha começado ontem à noite nas cavalariças. Ou tinha colocado uma cinta de sela envenenada na secretária dele, e ele tinha olhado para mim como se eu tivesse quebrado uma regra que ele precisava desesperadamente que fosse quebrada. As portas sul explodiram para dentro. Os últimos 23 dias voltaram para mim num turbilhão. E tudo começou com um casamento que correu mal da maneira exatamente certa. 23 dias antes, Elara Voss chegou ao castelo de Ironvale sob um céu da cor de estanho velho. A neve esperava nas nuvens. As montanhas em redor do castelo pareciam severas o suficiente para julgar a minha postura. As rodas da minha carruagem rolaram sobre a pedra negra. Guardas alinhavam o pátio em armaduras de prata. Os seus rostos permaneciam impassíveis. Os seus lobos estavam perto deles, cinzentos, brancos e pretos, todos observando a noiva do sul com olhos cuidadosos. Eu não me fiz pequena. A minha mãe ensinou-me que a coisa mais perigosa que uma mulher podia fazer numa sala de poder era encolher-se até que os homens poderosos esquecessem que ela existia. Então, saí da carruagem com o queixo nivelado, o manto direito e as mãos firmes. Por dentro, eu era menos impressionante. Por dentro, eu estava a contar as saídas. Havia 4 portas no hall exterior, 2 escadarias, uma varanda e um servo que parecia amável o suficiente para esconder um corpo ou uma noiva a chorar. Eu esperava não precisar de nenhum dos serviços. O rei Ridian Mailer esperava no final do corredor cerimonial. Era mais alto do que eu esperava. Todos tinham dito isso, claro. As pessoas sempre diziam que os reis eram altos, bonitos, severos, impossíveis, esculpidos no inverno, e outras frases que faziam suspeitar que os poetas de corte precisavam de hobbies. Ryan era tudo isso e pior. Ficou sob o arco de ferro negro num casaco escuro formal. Fechos de prata cruzavam o seu peito. O seu cabelo negro estava preso na nuca. Os seus olhos eram cinzentos como nuvens de tempestade sobre a água. Parecia um homem que tinha negociado pessoalmente com o conceito de calor e rejeitado o tratado. Ao lado dele estava Fenwick. O lobo era enorme, cinzento prateado, de ombros largos e digno o suficiente para fazer metade dos nobres parecerem mal vestidos. Os seus olhos pálidos estavam fixos em mim. As suas orelhas não se mexeram. A sua cauda não se moveu. Este era o lobo de guerra do rei. O lobo que tinha escolhido Ryan quando o rei tinha 20 anos. O lobo que detetava mentiras pelo cheiro. O lobo que uma vez atirou um embaixador falso para uma fonte, depois sentou-se nele até chegarem os guardas. Tinha sido avisada para não me aproximar dele. Tinha sido avisada para não iniciar conversas, para não corrigir a etiqueta do norte e para não me sentar antes de uma duquesa sentar. Mais importante ainda, tinha sido avisada para não perguntar por que é que Iron servia peixe salgado ao pequeno almoço. Já tinha quebrado a última regra em privado. O casamento começou. O padre falou. Os nobres observaram. Ridian disse os seus votos numa voz baixa e constante. Eu disse os meus claramente porque o medo não merecia a satisfação de ouvir a si mesmo. Então o padre pediu a marca da união. Ridian levantou a mão. Ou levantei a minha. As nossas palmas tocaram. Algo frio e brilhante passou pelo ar. Não magia que ninguém pudesse ver. Não luz, uma pressão, talvez.
Um puxão profundo sob as costelas. Fenwick espirrou. O som ecoou pela capela. 3 damas estremecearam. Os olhos de Rydian moveram-se para o seu lobo. Fenwick olhou para mim. Então, com a solenidade de um juiz a chegar a um veredito, o grande lobo prateado afastou-se do rei Alfa e caminhou pelo corredor em direção à noiva. O padre parou de falar. A corte parou de fingir que não olhava. Fenwick alcançou-me, sentou-se do meu lado esquerdo e pressionou a cabeça contra o meu vestido. Olá, esposa, disse uma voz na minha mente. Eu não gritei. Essa continuou a ser uma das minhas maiores conquistas. Olhei para o lobo. O lobo olhou para cima. Além disso, acrescentou a voz, o colarinho dele está abotoado errado. Não lhe digas agora. Ele já está emocionalmente frágil. A minha boca quase se abriu. Rydian encarou Fenwick durante 1 minuto inteiro. Isso não foi um exagero. Um homem menor podia ter perguntado por que é que o seu lobo fiel o tinha abandonado no seu próprio casamento. Rydian não disse nada. Isso, eu aprenderia. Era como Rydian lidava com o cataclismo emocional. Ele tornava-se mais formal. O padre limpou a garganta em 3 fases. A cauda de Fenwick varreu o chão uma vez. A corte sussurrou. Rydian finalmente disse, continua. O padre continuou. Fenwick ficou comigo. Durante a bênção, ele informou-me que a duquesa da segunda fila tinha escondido bolos doces na manga. Durante o selo do juramento, ele relatou que Rydian tinha dormido apenas 3 horas. Durante a oração final, ele cantarolou uma canção de batalha completamente desafinada. Eu fiquei muito quieta enquanto meu novo marido me observava pelo canto do olho. Ele sabe que me podes ouvir, anunciou Fenwick. Ele consegue ouvir-te também? Pensei. Não, só a ti. Por quê? Fenwick ponderou enquanto o padre declarava o casamento selado. Porque tocaste na mão dele e não te assustaste. O lobo decidiu. Ou porque o velho laço se partiu para o lado, ou porque o destino tem bom gosto. Prefiro a última opção. Não foi uma explicação. Foi a única que recebi. Após a cerimônia, Rydian acompanhou-me ao salão de recepção. Fenwick caminhou do outro lado. Isso criou um problema. A tradição exigia que o lobo do rei se sentasse atrás da cadeira do rei. Fenwick sentou-se atrás da minha. A tradição exigia que o primeiro brinde honrasse a força do rei Alfa. Fenwick bocejou durante ele. A tradição exigia que a nova rainha esperasse até o rei começar a comer. Fenwick disse-me que se eu esperasse que Rydian parecesse relaxado, morreria de fome na primavera. Eu peguei no meu garfo. Rydian notou. Os seus olhos passaram do garfo para Fenwick. Fenwick olhou de volta com a inocência de um lobo que nunca tinha causado um incidente diplomático na sua vida. Isso era uma mentira. Eu sabia porque ele imediatamente pensou no embaixador da fonte. A primeira noite como rainha de Iron Vale deveria ter sido fria, grandiosa e solitária. Em vez disso, tornou-se um teste de resistência para não rir. Lord Vaust aproximou-se durante o 3º prato. Era bonito de uma maneira polida e oleosa. O seu sorriso encaixava-se no seu rosto de forma demasiado perfeita. A sua família controlava as estradas comerciais do sul e vários celeiros de fronteira, o que o tornava importante o suficiente para ser insuportável. Ele fez uma reverência a Ryan. Depois, fez uma reverência a mim, 1 centímetro demasiado curta. As orelhas de Fenwick mexeram-se. Reverência minúscula, observou o lobo. Alma minúscula. Eu levantei a minha taça para esconder a minha boca. Lord Vaust deu-me as boas-vindas a Iron Vale com elogios tão suaves que podiam deslizar por baixo de uma porta. Rydian ouviu sem pestanejar. Eu respondi com igual polidez e gramática ligeiramente mais afiada. Os olhos de Vaust arrefeceram. Fenwick gostou disso. Ela tem dentes, disse ele a Rydian, embora Rydian não o pudesse ouvir. Bom, precisas de dentes. Continua a casar com silêncio na tua cabeça. Eu quase me engasguei com o vinho. O olhar de Rydian saltou para mim. Puxai a taça. Vaust sorriu. O nosso vinho do norte desagrada-lhe, Sua Majestade. Eu devolvi o seu sorriso. De forma alguma. Fiquei apenas surpreendida com a sua confiança. Fenwick engasgou-se de deleite. A boca de Rydian não se moveu. Os seus olhos sim. Por um segundo, eles aqueceram. Eu notei. Fenwick também. Ele gostou disso, disse o lobo.
Ele agora vai olhar para o prato dele por 9 minutos para recuperar. Ridian olhou para o seu prato. Eu aprendi 2 coisas de uma vez. O meu marido não era indecifrável. O seu lobo era um traidor. A primeira noite terminou sem beijo. Isso era esperado. O casamento era político. A minha família precisava da proteção de Iron Vale. Iron Vale precisava de alianças do Sul antes que as estradas ocidentais congelassem. Ninguém tinha prometido romance. Ninguém tinha prometido sequer conversa. Ridian acompanhou-me aos meus aposentos depois do banquete. Fenwick veio conosco. À minha porta, Ridian parou. Por um momento, o corredor continha apenas a luz das tochas, a neve a bater nas janelas estreitas e o leve cheiro a fumo de cedro do hall inferior. Ridian parecia que desejava dizer algo. A sua mandíbula apertou-se. Fenwick suspirou dentro da minha cabeça. Usa palavras, homem. Ridian disse. Podes pedir qualquer coisa que precises. Fenwick gemeu. Eu mantive a minha cara séria porque era heróica. Obrigada, disse ao rei. Preciso de dormir. Ryan assentiu uma vez. Claro. Fenwick sentou-se à minha porta. Ridian olhou para ele. Fenwick olhou para mim. A testa de Ridian franziu-se. Fenwick, disse o rei. O lobo não se moveu. Estás dispensado. A cauda de Fenwick varreu o chão uma vez. Eu ouvi o pensamento do lobo com perfeita clareza. Não. Os olhos de Ridian estreitaram-se. Eu perguntei-me se o rei e o lobo alguma vez precisaram de palavras antes. Pareciam 2 montanhas a discordar através de um vale. Finalmente, Ridian soltou o ar pelo nariz. Como queiras, disse e afastou-se. Isso soa generoso, disse Fenwick a mim. Significa que ele está ofendido. Olhei para o lobo. Abandonaste-o no nosso casamento. Fenwick pousou o queixo nas patas. Eu sou leal ao casamento agora. Essa foi a primeira noite. Ao 4º dia, eu tinha aprendido que Fenwick era leal a muitas coisas. Ao meu casamento, à minha segurança, ao presunto fumado do pequeno almoço, à dignidade do norte, à destruição do calçado de Lord Voost. Ele não era leal ao silêncio. Seguiu-me pelo castelo e comentou sobre tudo. Disse-me quais os nobres que cheiravam a medo. Disse-me quais os servos que gostavam de mim. Disse-me quais os corredores com correntes de ar que Ridian usava quando queria evitar ministros. Explicou que a escadaria leste rangia no 5º degrau porque um duque tinha caído lá uma vez enquanto saía sorrateiramente de uma leitura de poesia. Ela não conseguia ler mentes. Eu confirmei isso testando-o com 3 cortesãos, uma criada e um administrador de impostos visitante com sobrancelhas trágicas. Fenwick podia cheirar suor, medo, tinta, doença, couro de cavalo, mentiras antigas, cebolas recentes e nozes escondidas açucaradas. Conseguia ouvir batimentos cardíacos a mudar. Conseguia ler mudanças corporais melhor do que a maioria das pessoas lê livros. Ele não conseguia saber o que alguém pensava a menos que o seu corpo o traísse. Infelizmente, a maioria das pessoas traía-se constantemente. Ridian traía-se silenciosamente. Isso ficou claro no 4º dia, quando encontrei a biblioteca. Não tinha intenção de invadir território real. Tinha a intenção de encontrar uma sala silenciosa onde ninguém me explicasse os costumes do norte como se eu fosse um vaso decorativo com perguntas. Um servo apontou-me para o corredor oeste. Segui o cheiro a pó, papel velho e solidão abençoada. A porta da biblioteca não estava trancada. Isso parecia um convite. A biblioteca de Iron Vale era longa e alta, com janelas em arco, com vista para o pátio nevado. Estantes escuras subiam até um teto esculpido. Uma lareira ardia baixa na lareira. 2 cadeiras ficavam perto dela, uma direita e formal, a outra profunda, gasta e colocada no ângulo perfeito para a luz de inverno. Eu escolhi a cadeira confortável. Fenwick parou na porta. Oh, disse ele. Eu abri um livro. O quê? Essa é a cadeira dele. Olhei para a cadeira debaixo de mim. Era uma cadeira. A voz do lobo tornou-se reverente. Ninguém se senta lá. Por quê? Porque ele olha para eles. Eu virei a página. Ele pode olhar. Fenwick fez um som de deleite na minha mente. Escolhi bem. Rian entrou 20 minutos depois. Ele parou. Olhou para mim.
Olhou para a cadeira, olhou para Fenwick, que se esticara no tapete da lareira como um criminoso satisfeito. O silêncio alongou-se. Eu marquei a minha página com um dedo. Estou a invadir? Pensei. A resposta de Ridian demorou um momento. Não. Fenwick levantou a cabeça. Isso é mentira, relatou o lobo. Mas ele quer que se torne verdade. Ridian atravessou a prateleira, removeu um relatório e sentou-se na cadeira direita. A cadeira direita parecia desconfortável, porque era honesta. Eu li 3 linhas. Ridian não leu nada. A lareira estalou suavemente. A neve bateu no vidro. A cauda de Fenwick moveu-se uma vez, 2 vezes, depois com o ritmo constante de um lobo, a observar 2 pessoas a falhar em conversar. Ridian finalmente perguntou, "Precisas de chá?" Fenwick gemeu. Eu olhei para o meu livro. É uma oferenda de paz do norte? A expressão do rei não mudou. É chá. É chá de cortejo, insistiu Fenwick. Eu quase sorri. Então sim, preciso de chá. Ridian tocou para um servo. Foi tudo. No entanto, quando o chá chegou, era o chá preto do sul que eu preferia. Eu tinha-o mencionado uma vez a uma criada no dia anterior. Ridian não disse que o tinha encomendado. Fenwick disse-me de qualquer forma. Ellie perguntou a 3 servos, anunciou o lobo. Muito discreto. Péssimo a ser discreto. Eu olhei para a minha chávena. Vapor subiu com o cheiro a citrinos e especiarias. Algo no meu peito suavizou contra a minha vontade. Essa foi a primeira rachadura na parede fria do casamento. A segunda veio ao jantar, na 8ª noite. Ironvale realizou uma refeição formal para os enviados da fronteira. Eu usei seda azul escura porque a minha criada do sul disse que me fazia parecer calma e cara. Calma era útil. Cara era armadura. Ridian entrou 5 minutos atrasado. Isso por si só causou murmúrios. O rei nunca se atrasava. Usava um casaco escuro com uma gravata formal azul. Fenwick, ao lado da minha cadeira, fez um som tão presunçoso que mereceu punição. Gravata número 4, disse ele a mim. Eu pousai a minha colher. Número 4? Ela tentou. Prateada, muito fria, depois preta para o funeral, depois verde, que o fazia parecer uma árvore de pinho zangada, depois azul por tua causa. Do outro lado da mesa, Ridian sentou-se. O seu rosto estava solene. A sua gravata estava perfeita. E o esperei até ao curso da sopa. Então olhei para ele e disse, a tua gravata combina com o salão. Fenwick colapsou internamente. Covarde. Diz que combina contigo. O olhar de Ridian ergueu-se. Por meio segundo, as suas orelhas não existiram. Ele era humano, mas eu fiquei certa de que se ele tivesse orelhas de lobo, uma teria ficado vermelha. A sua voz permaneceu estável. Obrigada. Fenwick cheirou. Batimento cardíaco aumentado. Excelente golpe. Lord Vaust, sentado 3 cadeiras afastado, observou a troca com olhos estreitos. Ouvi. Fenwick também. Ele cheira a irritado, disse o lobo. Como creme estragado e ambição. Não era assim que a ambição cheirava. Fenwick insistiu que sim. Vaust inclinou-se para uma condessa e murmurou algo sobre rainhas do sul a aprenderem as cores do norte rapidamente. Eu fingi não ouvir. Ridian ouviu. A sua faca parou contra o prato. O som era minúsculo. Todos perto dele notaram. Vaust sorriu para o seu vinho. A voz de Fenwick baixou. Posso tirar-lhe o sapato? Não. Só um. Não. Um aviso de sapato de bom gosto. Eu mordi o interior da minha bochecha. Ridian olhou para mim, talvez porque já conhecesse essa expressão. Olhei de volta e dei um pequeno abanar de cabeça. A sua faca moveu-se novamente. O momento passou. Vaust manteve o seu sapato. Fenwick chorou. A terceira rachadura veio com um cobertor. Na 11ª noite, eu adormeci na biblioteca de Ridian. Não tinha a intenção de o fazer. Tinha estado a ler registros comerciais, que eram mais hostis à vigilância do que qualquer sonífero. A lareira estava quente. A cadeira era demasiado confortável. Fenwick roncava no tapete. Quando acordei antes do amanhecer, um cobertor de lã cobria os meus ombros. Cheirava vagamente a cedro e ar de inverno. Ridian, eu soube, antes de Fenwick acordar e confirmar.
Ele estava na porta há 6 minutos, relatou o lobo sonolento. 6 minutos completos. Segurando o cobertor como se fosse um tratado com cláusulas emocionais. Eu segurei o cobertor mais perto. Ele disse alguma coisa? Não, ele colocou-o sobre ti. Depois recuou e quase bateu no suporte de armaduras. Olhei para a porta. O suporte de armaduras estava direito e inocente. Fenwick abriu um olho pálido. A armadura é leal, não contou. Ao pequeno almoço, Ryan perguntou se eu tinha dormido bem. A sua voz era neutra. A pergunta não era. Dormi muito bem. A biblioteca é quente. A mão dele parou perto da sua chávena. Fenwick bateu a cauda debaixo da mesa. Devias agradecer-lhe, aconselhou o lobo. Eu agradeci. Agradeci ao salão. Ele sabe. Ryan sabia. A sua boca mudou de uma forma que nenhum cortesão teria notado. Eu notei. Fenwick cantarolou uma canção de vitória que soava como um carro a perder uma roda. Na manhã seguinte, o palácio tentou ensinar a etiqueta real do norte. Correu mal, não porque eu fosse rude, mas porque a etiqueta de Iron Vale tinha claramente sido escrita por pessoas que acreditavam que o conforto era uma falha moral. A lição teve lugar na sala de recepção azul. Era chamada azul porque um único vaso azul ficava numa mesa perto da janela. Tudo o resto era cinzento, preto ou o tom de branco usado por pessoas que desconfiavam da alegria. Lady Maren, a mestra de etiqueta sênior, estava com uma lousa. Era magra, precisa e tão formal que até os seus brincos pareciam desapontados. Fenwick estava deitado debaixo da janela com as patas cruzadas. Eu sentei-me direita numa cadeira cerimonial e preparei-me para ser corrigida. Lady Mark começou com as reverências. Rainhas do norte não se curvavam profundamente. Elas inclinavam a cabeça por patente, região e ocasião. Elas não sorriam com dentes durante visitas matinais, disputas de terras, negociações de reféns ou leituras de impostos de inverno. Elas sorriam com dentes durante bênçãos de colheita, mas apenas se não houvesse lobos presentes. Fenwick levantou a cabeça. Essa última regra é ofensiva. Eu não olhei para ele. Lady Marwyn demonstrou a saudação correta para um conde de fronteira menor. Eu copiei-a. A boca da mestra de etiqueta apertou-se. Um pouco menos de calor, Sua Majestade. Menos calor? Repeti. Sim, respeitoso, mas não convidativo. Fenwick Boseju. Essa é a personalidade inteira do Rhydian. Eu apertei os lábios. Lady Mark estreitou os olhos. Havia algo divertido? Apenas a dificuldade de equilíbrio, respondi. Fenwick rolou para um lado. Boa salvação. A lição continuou com a colocação na mesa, a aceitação de mantos, o silêncio de funeral, o silêncio de inverno, o silêncio do conselho e o silêncio diferente necessário quando um duque dizia algo tolo, mas útil. Ao fim de 2 horas, eu entendi por que é que Rhydian falava tão pouco. O norte tinha-o criado numa floresta de regras, onde cada ramo batia na boca primeiro. Rhydian entrou durante a secção sobre recusa cerimonial. Ele parou perto da porta. Lady Markin fez uma reverência. Eu inclinei a cabeça por instinto. Fenwick disse, demasiado calor. O olhar de Rhydian moveu-se para o lobo. Ele está a interromper? Eu mantive uma expressão inocente constante. Lady Markin piscou. O lobo, Sua Majestade? Eu alisei a minha saia. Ele tem opiniões. Lady Markin parecia alarmada com a etiqueta, contudo. Eu disse-lhe. Fenwick esticou-se. A minha opinião é que a recusa cerimonial deveria incluir mordidas. Eu tosi para minha luva. O olhar de Rhydian aqueceu um grau escondido. Lady Markin olhou entre nós, claramente a decidir se as conversas invisíveis da nova rainha eram um costume do sul. Rhydian entrou mais na sala. Como está a lição? Iluminante, disse eu. Fenwick forneceu. Dolorosa. Eu acrescentei. E dolorosa. Os ombros de Lady Markin ergueram-se. Rhydian olhou para sua esposa por um longo momento. Então virou-se para a mestra de etiqueta. A rainha pode manter o seu calor. A sala ficou imóvel. A boca de Lady Markin abriu-se e fechou-se. A cauda de Fenwick bateu. Ali está. Romance com força administrativa.
Senti calor subir por baixo da minha gola. Ryan não parecia saber o que tinha feito. Isso era típico. Simplesmente fez uma reverência a Lady Markin e disse: "Ensine-lhe as regras. Não a retire delas." Depois saiu antes que alguém pudesse perguntar o que isso significava. Observei a porta atrás dele. A voz de Fenwick suavizou. "Ele quer dizer que gosta dos teus dentes." Lady Maren limpou a garganta. "Continuamos, Sua Majestade?" Eu voltei-me. "Sim, mas reservo-me o direito de sorrir com dentes a duques tolos." A mestra de etiqueta fez uma pausa. Então, muito baixinho, disse: "Só se o duque merecer." Fenwick sentou-se. "Eu gosto dela agora." A lição terminou com eu a aprender 3 reverências corretas e um sorriso incorreto. Naquela tarde, Ryan enviou um prato de bolos de mel quentes para o meu salão. Não havia nota. Fenwick identificou o remetente imediatamente. Ninguém mais arranja bolos como uma ordem de suprimentos militares. Os bolos foram dispostos em filas perfeitas de 5. Eu comi 2. Fenwick comeu um quando ninguém estava a olhar. Ele insistiu que isso era apoio matrimonial. 13º dia, eu conheci o príncipe Orland, das cidades do Rio. Orland era jovem, charmoso e abençoado com a confiança descuidada de um homem que nunca tinha sido mordido por Fenwick. Ele chegou com pérolas de rio, documentos comerciais e elogios tão brilhantes que refletiam nas janelas. Recebi-o no solar oeste. Ryan estava esperado no conselho por mais 1 hora. Fenwick sentou-se ao meu lado, visivelmente preparado para não gostar do príncipe por princípio. Orland fez uma reverência apropriada. Isso incomodou Fenwick porque lhe deu menos material. "Ironvale é afortunado", disse Orland a mim. "O sul envia a sua filha mais inteligente para o norte, e o inverno de repente parece menos severo." Eu sorri polidamente. O inverno ainda não me perguntou a minha opinião. Fenwick cantarolou: "Bom, não encorajes o rapaz das pérolas." Orland riu. Ele tinha um riso fácil. Ryan não ria facilmente. Isso não deveria ter importado. Importou porque me via perguntar que som teria a risada de Ryan quando não estivesse presa atrás do dever. Orland apresentou as pérolas. Eram bonitas, cinzentas, azuis e frias contra a caixa de veludo. Fenwick cheirou-as. Ele cheira a lama de rio e a confiança excessiva. "São lindas", disse eu. O sorriso de Orland alargou-se. "Esperei que elas pudessem combinar com a tua cor." As orelhas de Fenwick achataram-se. Ryan apareceu à porta. "Não", anunciou Harold. A temperatura na sala mudou. De qualquer forma, Orland virou-se e fez uma reverência. Olhei para o meu marido. O rosto de Ryan estava calmo. Os seus olhos não estavam. Fenwick praticamente vibrava de interesse. "Oh, isto é novo." Ryan atravessou a sala e ficou ao lado da minha cadeira. "Príncipe Orland", cumprimentou ele. "Sua Majestade", respondeu Orland. "Eu estava apenas a oferecer a Sua Majestade um presente do rio." Ryan olhou para as pérolas. Depois olhou para nada. Na sua expressão, nada mudou. Mas Fenwick anunciou que o batimento cardíaco de Ryan se tinha tornado muito estúpido. "As cidades do rio são generosas", disse Ryan. Orland sorriu. "Só onde a beleza merece." Fenwick levantou-se de repente. "Não." Eu pensei. Fenwick. Absolutamente não. A voz de Ryan permaneceu uniforme. "Ironvale aceita presentes comerciais através do tesouro." Orland hesitou. "Claro." Eu levantei a caixa de veludo e entreguei-a ao mordomo. "Então deixe o tesouro admirá-las primeiro." Fenwick suspirou de alívio. Ryan olhou para minha mão, depois para o meu rosto. Por um breve momento, o rei pareceu quase incerto. Isso tocou-me mais do que o ciúme deveria. Depois de Orland sair, Ryan permaneceu perto da janela. Eu esperei. Fenwick sentou-se entre nós com o foco solene de um espectador num torneio. Ryan finalmente disse: "Ele é considerado charmoso." "Ele considera-se charmoso", respondi. O rei virou-se. "Há uma diferença, uma grande." A cauda de Fenwick balançou uma vez. A mandíbula de Ryan afrouxou. Eu olhei para as minhas mãos. "Tu não gostaste das pérolas?" "Eram propriedade comercial." "Não foi isso que eu perguntei."
Ele esteve em silêncio o suficiente para Fenwick começar a murmurar encorajamentos. Rydian finalmente respondeu. Não gostei que ele as tivesse escolhido para ti. A admissão foi clara, desajeitada, inteiramente Rydian. O meu coração comportou-se estupidamente. Então, da próxima vez, disse eu, tu podes escolher primeiro. Rydian encarou. Fenwick caiu para o lado. Ataque direto. Rei caído. Mandem reforços. Rydian olhou para longe. Vou lembrar-me. Ele lembrou-se. No dia seguinte, uma pequena caixa apareceu ao lado do meu chá. Dentro, havia um grampo de prata em forma de ramo de inverno. Não era romântico de forma óbvia. Era demasiado simples para fofocas de corte. Era demasiado cuidadoso para ser casual. Fenwick cheirou e declarou que cheirava a Rydian tê-lo carregado no bolso por 20 minutos antes de ordenar a um servo que o entregasse. Eu usei-o naquela tarde. Rydian viu-o durante o conselho. Ele perdeu o lugar num relatório de grãos apenas por 1 segundo. Fenwick marcou-o como uma vitória histórica. Ao 14º dia, o casamento tinha se tornado uma estranha unidade de 3. 4, se contarmos a repressão emocional de Rydian. Eu frequentava a corte ao lado do meu marido. Rydian respondia a petições com uma voz que fazia os mercadores ficarem mais direitos. Fenwick sentava-se aos meus pés e traduzia pequenos desastres. O Duque de Lauren está a mentir sobre impostos. O manto do embaixador contém queijo. O bispo tem medo de ti. O cozinheiro melhorou a salsicha. Rydian está a olhar para a tua mão. Essa última parte aparecia com frequência suficiente para se tornar um problema. Eu estaria a ler um relatório, a assinar uma carta, ou a ouvir um mordomo a explicar contagens de grãos. Fenwick anunciava de repente que Rydian tinha olhado para minha mão, ou cabelo, ou a fita azul na minha manga, ou o local onde eu tinha borrado tinta no meu polegar. No início, eu ignorei. Depois comecei a observar também. Ryan desviava o olhar sempre que eu notava. Isso não era útil. No entanto, era divertido. Ao 15º dia, Fenwick tentou intervenção direta. Rydian estava de pé do lado de fora da porta da biblioteca novamente. Eu sentava-me lá dentro com registros comerciais. Fenwick deitava-se ao lado da minha cadeira, fingindo dormir. Rydian parou no corredor. As suas botas não faziam som, mas as orelhas de Fenwick mexeram-se. O rei permaneceu ali. 1 minuto. 2. 3. Fenwick suspirou. Este homem podia sitiar uma fortaleza, mas não entra numa sala contendo a sua esposa. Eu mantive os meus olhos no mapa. Que ele decidisse. Ele já decidiu 14 vezes. Ao 5º minuto, Fenwick levantou-se, caminhou até a porta e empurrou-a com o nariz. Ryan estava do outro lado, segurando 2 relatórios. O rei olhou para o lobo. O lobo olhou para o rei. Eu olhei para ambos. Fenwick anunciou em voz alta desta vez, com um bufo baixo que soava muito a julgamento. Ryan entrou. Fenwick abriu a porta. Eu observei. O rosto de Ryan permaneceu composto. Ele já fez pior. Fenwick voltou para o tapete da lareira. Estou a salvar um casamento sem apoio. Eu baixei o meu mapa para esconder o meu sorriso. Rydian pousou um relatório na minha mesa. Registros de portagens do Sul para mim. Tu perguntaste sobre as tarifas rodoviárias de Valst. Isso era verdade. Eu tinha perguntado 2 dias antes durante uma reunião de conselho, onde Lord Vast explicou as tarifas com uma voz tão suave que eu imediatamente desconfiei de todos os números. Rydian não tinha respondido então. Agora, ele tinha trazido os registros. A cauda de Fenwick varreu o chão uma vez. Progresso, declarou ele. Lento, glacial, mas progresso. Eu peguei no relatório. Obrigada. Rydian assentiu. Ele não saiu. Sentou-se na cadeira direita. Desta vez, ele abriu o seu relatório e realmente leu-o. Durante 1 hora, trabalhamos em silêncio. Não era romance como as canções o descreviam. Ninguém cantava debaixo de uma varanda. Ninguém comparava olhos a estrelas. Fenwick comparou Rydian a uma despensa trancada com sentimentos lá dentro. Mas eu escolhi não repetir isso. Era melhor do que canções. Era a primeira vez que a sala parecia partilhada sem esforço. A primeira pista de perigo veio ao 17º dia. Eu encontrei Fenwick no pátio das cavalariças com o nariz enterrado na neve. O cavalo de guerra negro de Rydian, Marrow, estava no estábulo central,
batendo um casco com dignidade ofendida. Marrow detestava a maioria das pessoas. Tolerava Ridian. Gostava de mim porque eu falava com ele como se ele fosse um general velho e rude. Fenwick rodeou o suporte de celas. A sua cauda estava rígida. Algo amargo, disse ele a mim. Eu puxei o meu manto mais apertado. O estábulo cheirava a feno, couro, cavalo quente, óleo de lâmpada e o habitual musk profundo de inverno de animais que acreditavam que portas eram insultos pessoais. Que tipo de amargo? Fenwick cheirou novamente. Raiz em pó, não é medicina, não é podridão de estábulo, não é comida. Olhei para os tratadores. 2 rapazes limpavam arreios perto da parede do fundo. Um mestre de estábulos mais velho verificava as ligaduras dos cascos. Ninguém parecia alarmado. Isso deixou-me mais apreensiva. Fenwick cheirou a parte inferior da cela de Marrow ali. Eu aproximei-me. A cela era de couro negro polido com ferragens de prata. Parecia perfeita. Demasiado perfeita, talvez. A cinta interior tinha sido recosturada com um fio, um tom mais escuro que o resto. Toquei nela. Pó fino agarrou-se à minha luva. Fenwick espirrou e recuou. Não toques na tua cara, disse ele. Essa foi a coisa menos tola que ele disse em toda a semana. Eu chamei o mestre de estábulos. Ele veio imediatamente, limpando as mãos num pano. Mantive a minha voz baixa. Quem manuseou a cela do rei hoje? O rosto do homem mudou. Não culpa, medo. Apenas os tratadores designados, minha rainha. Mantive o meu tom baixo. E ontem? O mestre de estábulos engoliu. O homem de Lord Valst veio com uma mensagem. Ficou perto da sala de arreios, mas não entrou. Fenwick rosnou. Ele entrou. Olhei para a cela, depois para Marrow. Se Rydian tivesse cavalgado com aquela cinta, o veneno teria funcionado lentamente. O pó teria tocado o suor do cavalo, infiltrado-se na pele e agitado o animal durante o movimento. Um cavalo real, a entrar em pânico na estrada da falésia, podia matar um rei sem deixar uma ferida óbvia. Era inteligente, era covarde, e também estava mal escondido, se tivesse um lobo ofendido com um nariz dramático. Eu ordenei que a cela fosse embrulhada e selada. O mestre de estábulos parecia que ia desmaiar. Fenwick disse-me que desmaiar seria inútil, mas compreensível. Naquela noite, eu levei a cinta selada para o estudo de Rydian. Rydian estava perto da janela a ler um despacho da fronteira. O seu casaco era escuro. O seu cabelo estava solto na gola. A luz do fogo contornava o seu rosto, mas não o suavizava. Eu coloquei o volume na sua secretária. A tua cela foi alterada. Ele olhou para o volume, depois para mim. Tocaste no pó? Não em pó. Não. Tens a certeza? Tocaste nele? A pergunta pousou cuidadosamente. O meu peito apertou-se. Apenas com luvas. Rydian atravessou a sala em 3 passos, agarrou o meu pulso e virou a minha mão para a lamparina. O seu toque era firme, mas não rude. Ele verificou as costuras das luvas como se o reino inteiro se tivesse reduzido aos meus dedos. Fenwick, sentado à porta, suspirou. É ele a entrar em pânico. O rosto de Rydian não mostrava nada. O seu polegar roçou a borda da minha luva. Elara, disse eu. Fenwick cheirou-o. Bom, o mestre de estábulos viu um dos homens de Valst por perto. Os olhos de Rydian ficaram frios. Bom, disse ele novamente. Essa era aparentemente toda a resposta. Ele largou a minha mão, pegou no volume selado e tocou para o capitão Mirk. O capitão Mirk chegou com neve nas botas e suspeita já na testa. Era um beta robusto, com cabelo cinza-ferro e uma cicatriz na sobrancelha. Tinha a paciência exausta de um homem que tinha servido Rydian por demasiado tempo para se surpreender com o silêncio real. Ele olhou para as luvas de Elara, olhou para a cinta selada, depois olhou para Fenwick. Fenwick ergueu a sua dignidade ferida. Eu encontrei-o. O lobo disse a Elara. Certifica-te que ele registra isso. Elara disse que Fenwick encontrou o cheiro. A expressão de Mirk não mudou. Claro que sim. Fenwick choramingou. Rydian deu ao capitão a versão curta. Era muito curta. Elara acrescentou detalhes, porque alguém na sala precisava de usar substantivos. Descreveu a costura alterada, o pó amargo,
a declaração do mestre de estábulos e a presença do homem de Vust perto da sala de arreios. Mirk ouviu com atenção. O seu olhar passou para Regin. Prendemos Lord Vust? Não, respondeu Regin. Fenwick rosnou. Eu não rosnei, mas entendi o impulso. Os olhos de Ridian permaneceram no volume selado. Ainda não. Mirk assentiu como se esperasse essa resposta. Então vigiamo-lo. Vigiamo-lo a todos que correm para ele depois disto falhar, respondeu Ridian. Eu vi o plano. Não foi misericórdia, foi uma armadilha. Fenwick também a viu, e não gostou que armadilhas exigissem paciência. Paciência é apenas morder mais tarde, decidiu o lobo. Mirak levou a cinta ao médico. Antes de sair, parou à porta. Minha rainha, algum tratador viu-te a removê-la? 2 tratadores e o mestre de estábulos, disse eu a ele. Bom, podemos protegê-los. Essa pequena frase me gelou mais do que o veneno. Protegê-los, não interrogá-los. Proteger. Olhei para Raiden. Ele já olhava para mim como se soubesse qual parte da frase tinha cortado. Vast não desperdiça testemunhas, disse o rei. A voz de Fenwick baixou. Ele desperdiça muitas coisas. Testemunhas, sapatos, oxigênio. Eu respirei através do medo. Então protegemo-los, disse eu. Ridian assentiu uma vez. Durante os próximos 2 dias, o palácio tornou-se uma colmeia, fingindo ser um palácio. Servos carregavam linho e ouviam. Guardas mudavam de posto e observavam. Os homens de Mirk reparavam portas que não estavam partidas, lustravam candelabros que não precisavam de ser lustrados, e ficavam em corredores com baldes enquanto secretamente contavam os visitantes de Vost. Fenwick adorava isto. Ele considerava a espionagem com material de limpeza uma forma de arte. Eu passava as manhãs com registros e as tardes com pessoas. Era assim que eu pensava sobre isso. Registros diziam-me o que Vost queria. Pessoas diziam-me o que ele temia. A primeira pessoa útil foi um rapaz de estábulo chamado Ren. Tinha 16 anos, cabelo ruivo e estava tão nervoso que Fenwick descreveu o seu batimento cardíaco como uma colher presa. Ren tinha visto o secretário pessoal de Vost perto da sala de arreios. Ele também tinha visto o secretário alimentar migalhas a um pombo cinzento perto do arco oeste. O pombo é importante, anunciou Fenwick. Eu sentei-me com Ren na pequena sala de arreios porque os rapazes mentiam menos quando não estavam rodeados por reis. Ridian queria comparecer. Eu disse que não. Fenwick aprovou. Ryan não gostou disso, o que se estava a tornar um dos meus sinais favoritos de que eu estava certa. Ofereci chá a Ren. Ele encarou a chávena como se o chá servido por uma rainha pudesse explodir. Não estás em apuros, disse eu a ele. Ren engoliu. Eu toquei na cela naquela manhã. É por isso que tens medo. Ele assentiu. Fenwick pousou o nariz na bota de Elara. Verdade. Ele cheira a culpa, mas culpa pequena. Não culpa de assassinato, mas culpa de comer compota antes do jantar. Eu não repeti isso. Alteraste a cinta? Perguntei. Ren abanou a cabeça vigorosamente. Não, minha rainha. Eu apenas escovei as fivelas de prata. O secretário de Vost entrou na sala de arreios? O rapaz hesitou. O medo atravessou o seu rosto. Eu suavizei a minha voz. Ren, o rei já colocou guardas perto da casa da tua mãe. Os seus olhos encheram-se. Foi assim que eu soube que ele não tinha confiado em proteção até que eu a nomeei. Ele entrou, sussurrou Ren. Apenas por um momento. Ele disse que Lord Vost tinha mandado polimento novo para a cela do rei. E isso pareceu normal? Ren fungou. Lord Vost nunca manda coisas úteis. A cauda de Fenwick bateu. Rapaz esperto. Eu escrevi a declaração eu mesma. Ren assinou com mão a tremer. Quando ele saiu, Ridian estava no corredor, fingindo que não tinha estado à espera ali. Eu olhei para ele. Fenwick olhou para ele. Ridian olhou para o teto. Eu estava a passar. Fenwick deu um uivo silencioso de alegria. Eu dobrei a declaração de Ren. Estavas a passar há 10 minutos? Ryan corrigiu-me com grave precisão. 7. Olhei para cima. Isso é melhor. Ligeiramente, disse ele. A resposta foi tão séria que eu ri. Ridian ficou imóvel.
Ele olhou para mim como se o som tivesse atingido algo escondido. A minha risada desvaneceu-se em calor. Fenwick sussurrou. Ele gostaria de ouvir isso novamente. Ele está a fingir que não está. Ryan afastou-se primeiro. O que disse o rapaz? Eu deixei-o recuar para os factos por agora. A segunda pessoa útil foi a criada de cozinha que tinha visto o secretário de Vust perto do arco oeste. O nome dela era Tila. Era baixa, prática e profundamente ofendida por guardanapos mal dobrados. Ela veio para o meu salão com farinha numa manga e raiva nos olhos. Ele deu um anel ao pombo, disse Tila antes que alguém perguntasse. Fenwick sentou-se. Eu inclinei-me. Um anel? Uma pequena coisa de latão na pata. O secretário disse-me que era para marcas de corrida. Fenwick bufou. Pombos de corrida não cheiram a tinta secreta. Tila olhou para o lobo, depois para mim. Ele está sempre a olhar assim? Eu segui o seu olhar. Como assim? Tila apontou para o lobo. Como se estivesse a julgar a minha inteligência. Eu olhei para Fenwick. O lobo parecia exatamente assim. Só quando ele está acordado, disse eu. Tila aceitou isso. Ela descreveu o pombo como cinzento, gordo e autoimportante. Ele tinha saltado ao longo do arco oeste depois de o secretário de Valst assobiar 2 vezes. Então desapareceu nas vigelas da capela. A cauda de Fenwick começou a mover-se. Eu conhecia essa cauda. Significava que ele tinha descoberto um hobby. Nada de caça a pombos, pensei. Entrevista de pombos? Ainda não. Tila observou a minha expressão com crescente interesse. Ele está a discutir? Eu suspirei constantemente. Tila assentiu. Bom, isso significa que ele está vivo. Eu gostei dela imediatamente. Ao fim da tarde, Fenwick tinha desenvolvido uma teoria. O secretário de Vust usava o pombo para mensagens através das vigelas da capela. A ave podia sair pela janela partida do sino. De lá, podia alcançar os telhados do celeiro oeste sem passar pelos portões guardados. Regin ouviu esta teoria na biblioteca enquanto eu traduzia. Ele não a ridicularizou. Essa era uma das razões pelas quais o meu coração continuava a meter-se em problemas à volta dele. Mirk, no entanto, parecia cansado. Estamos agora a investigar um pombo, disse o capitão. Fenwick corrigiu-o. Um pombo mensageiro. Eu traduzi. Mirk parecia mais cansado. Ridian disse com grave autoridade. Investiguem o pombo mensageiro. O capitão encarou o seu rei. Ridian encarou de volta. Mirk fez uma reverência. Como ordenarem. Depois de ele sair, olhei para Ridian sobre a mesa do mapa. Estudei o seu rosto. Tu gostaste disso? Ridian respondeu demasiado depressa. Não. Eu apontei com a minha declaração dobrada. A tua sobrancelha esquerda gostou. Fenwick rolou para o lado. Ela aprendeu lei facial. A boca de Rian traiu-o. Não um sorriso, um prelúdio. Eu guardei-o. Eu esperei. Rian deu ordens com precisão cortante. Selar a sala de arreios. Interrogar o tratador separadamente. Substituir a cela de Marrow. Enviar o pó ao médico. Vigiar os servos de Valst. Sem prisões ainda. Ele não explicou nada a mim. Quando o capitão saiu, Rian voltou-se para a janela. Obrigada, disse ele. Era sincero. Era também exasperante. Fenwick abriu os dentes no tapete. Usa mais palavras. Eu cruzei os braços. Acreditas em mim? Ridian voltou a olhar, quase surpreendido. A sua resposta veio imediatamente. Sim. As minhas sobrancelhas ergueram-se. Dizes isso muito depressa. Ridian olhou para o volume selado. É verdade. Aproximei-me. Então por que é que olhas como se eu te tivesse entregado um relatório meteorológico? O seu silêncio mudou. Perdeu a sua armadura por um momento. Porque se te olhar corretamente, disse ele, posso esquecer-me de pensar. Parei de respirar por um segundo. Fenwick parou de respirar também. Então o lobo sussurrou. Oh, competência inesperada. Rian afastou o olhar primeiro. Tratarei de Vost. Eu entendi a dispensa. Não gostei dela. Não, disse eu. Ele virou-se. Eu levantei o queixo. Trataremos de Vost. A sala ficou muito silenciosa. Ridian não argumentou. Essa foi a 15ª rachadura na parede. Ao 27º dia, Vost tornou-se suave e nervoso. Essa era uma combinação perigosa. Ele sorria demasiado no conselho,
Os seus servos mudavam de rotas nos corredores. O seu secretário pessoal enviou 3 cartas por mensageiros diferentes e o capitão Mirk interceptou 2. A terceira desapareceu na cidade antes do amanhecer. Rian não o prendeu. E eu entendi o porquê. Vaust controlava estradas, celeiros e nobres menores que gostavam de poder mais do que de bom senso. Prendê-lo demasiado cedo mostraria apenas uma cela envenenada. Precisávamos da rede maior. Fenwick odiava redes, não redes reais, mas metafóricas. Ele preferia morder. Na 22ª noite, Ridian e eu sentamo-nos juntos na biblioteca, com mapas espalhados numa mesa baixa. Era o mais próximo que tínhamos chegado de planear juntos. Fenwick deitou-se entre nós, com o nariz, na rota comercial sul. Os aliados de Vaust concentram-se aqui, disse o lobo. Tu toquei no mapa. Por que é que os seus armazéns ficam todos perto do antigo portão oeste? Ridian inclinou-se. Os seus ombros quase se tocaram. A proximidade era ridícula. Estávamos casados. Tínhamos estado diante de um padre, uma corte e um lobo traidor. Ainda assim, o espaço entre os nossos ombros parecia uma ponte suspensa. Ridian traçou uma estrada com o dedo. Por que o antigo portão oeste conecta-se ao celeiro de inverno? Respondeu ele. Olhei de volta para o mapa. E se o teu cavalo te tivesse atirado para a estrada da falésia? O dedo de Ridian parou. O conselho reuniria uma sessão de emergência. A minha voz baixou. No salão oeste. Ele olhou para mim. O fogo estalou. Fenwick levantou a cabeça. Aí está, disse o lobo. O plano formou-se entre nós. Envenenar o cavalo do rei, fazer a morte parecer um acidente. Se isso falhasse, acusar a nova rainha. Se a corte se dividisse sobre a sua culpa, atacar durante a assembleia, tomar o portão oeste, controlar o celeiro, forçar os capitães de fronteira a escolher entre a coroa e os suprimentos de inverno. O rosto de Ridian ficou imóvel. Ou tinha aprendido a ler essa imobilidade. Não era calma. Era fúria colocada atrás de vidro. Ele pensa que eu te abandonarei para manter o conselho estável, disse Ridian. Eu não respondi imediatamente. Essa possibilidade já tinha encontrado um lugar no meu peito. Eu sabia que ele acreditava em mim. Eu também sabia que reis faziam escolhas feias. Fenwick cutucou o meu joelho com o focinho. Ridian viu o movimento. A sua expressão mudou. Não muito. O suficiente. Eu não o farei, disse ele. Eu olhei para ele. Ele sustentou o meu olhar. O que quer que aconteça no salão amanhã, eu não o farei. Aquilo não foi uma confissão. Pareceu maior do que uma. Fenwick, que não tinha respeito por momentos solenes, disse. Bom, coloca isso por escrito. A minha boca contraiu-se. Ridian notou. Ele olhou para a minha boca. O que disse ele? Eu deixei o sorriso aparecer. Ele quer confirmação escrita. Ridian olhou para o seu lobo. Fenwick parecia inocente. Ele é insuportável, disse o rei. Eu olhei para Fenwick. Ele diz que é leal ao casamento. Isso não é um cargo real. Fenwick bateu a cauda. Deveria ser. Na manhã seguinte trouxe a acusação. Lord Voss entrou no salão do trono, vestindo veludo verde escuro e a expressão de um homem que tinha ensaiado traição num espelho. Eu usava luvas azul pálido. Rian usava preto. Fenwick sentou-se ao lado da minha cadeira e cheirava a pelo prateado alerta, ar frio e julgamento pessoal. A assembleia começou com relatórios de grãos. Vost esperou. Ele era bom a esperar. Isso fez Fenwick desgostá-lo ainda mais. Quando o enviado do sul terminou de falar, Voss levantou-se. Ele ergueu o frasco. Ele acusou-me de envenenar o cavalo do rei. Todas as cabeças se viraram. E eu pensei, 23 dias casada e já acusada de assassinar um cavalo. Novo recorde. A corte esperava pânico. Recebeu uma rainha com as mãos cruzadas e um lobo que mentalmente insultou o cabelo de Vost. Ridian desceu. Ajoelhou-se. Ele defendeu-me. O salão mudou. Vos perdeu a primeira batalha antes mesmo que as espadas aparecessem. Então Fenwick ouviu os homens armados. As portas sul explodiram para dentro. 7 atacantes mascarados irromperam pelos destroços. O primeiro usava couro negro. O segundo carregava uma lâmina curva. O líder tinha uma espada longa e movia-se como um homem que já tinha matado em salões. Ninguém gritou no início.
O choque roubou o som. Então, um servo deixou cair uma bandeja. Taças de prata espalharam-se pela pedra. O grande salão quebrou-se em caos. Fenwick lançou-se. Atravessou o chão num borrão prateado. 3 à esquerda, 2 à direita, 2 ao centro, disse ele ao líder. Centro, botas más, moral pior. O capitão Mirk gritou por guardas. Regent esticou a mão para a sua espada. Não havia espada. A lei de assembleia formal proibia armas perto do trono. Fenwick atingiu o primeiro atacante com a força de uma parede em queda. O homem voou para trás contra o segundo. Ambos bateram numa mesa. Pratos estilhaçaram-se. Uma duquesa gritou porque sopa caiu na sua manga. Fenwick considerou isso uma vitória secundária. Radian agarrou uma cadeira de carvalho pesada. Eu nunca tinha visto um rei a usar móveis como arma. Ele fê-lo lindamente. A cadeira atingiu um atacante no peito. O homem caiu com um som como ar a sair de um fole. Fenwick gritou na minha mente. Bom trabalho de cadeira. Diz-lhe mais tarde. Eu agarrei o objeto mais próximo. Era um decantador de cristal. Caro, pesado, cheio. Um atacante apressou-se em direção a Radian de lado. Eu atirei o decantador. Atingiu o homem bem na nuca. Vinho explodiu como chuva vermelha. O homem caiu. Todos os nobres próximos encararam a rainha. Eu levantei o queixo. Fenwick soou entusiasmado. Excelente braço. Péssima safra. Ryan olhou para mim. Por um segundo, o seu rosto rachou. Surpresa, horror, orgulho. Então outro atacante veio para ele e o rei moveu-se. A luta durou menos de 1 minuto. Pareceu muito mais tempo. Aço ressoou contra a pedra. Guardas arrastaram nobres atrás de mesas viradas. Alguém rastejou debaixo de um banco e rezou alto. Vost recuou para um pilar com o rosto pálido e furioso. Fenwick derrubou o quarto atacante. O quinto cortou-o. A lâmina apanhou o flanco do lobo. Dor passou pelo meu crânio. Fenwick cambaleou. Estou bem, rosnou ele. Estás a sangrar decorativamente. Fenwick, bem, dolorosamente. Não venhas para cá. O líder viu a ferida. Ele mudou de direção. Os seus olhos encontraram os meus. Radian estava a lutar a 2 passos de distância. O capitão Mirk estava ocupado. Fenwick preferia uma perna. O líder caminhou em minha direção. A minha mão fechou-se na parte de trás da minha cadeira. A voz de Fenwick tornou-se crua. Fica atrás da cadeira. Não. Eu dei um passo para fora. O líder abrandou. Essa foi a única razão pela qual eu o fiz. Homens com espadas esperavam medo. Esperavam fuga. Não esperavam uma rainha de luvas azuis pálidas a caminhar na sua direção como se planeasse criticar os seus modos. Mudaste o plano, disse eu. A minha voz não tremeu. Tinha orgulho disso. Vieste buscar o rei, mas agora estás a caminhar na minha direção. Os olhos do líder estreitaram-se por cima da sua máscara. Eu dei mais um passo. Isso significa que achas que sou mais útil viva. O Lord Voss sabe que improvisas? O aperto do homem apertou-se. A sua hesitação durou 2 segundos. Radian usou ambos. Ele bateu com o ombro nas costelas do líder e bateu-o contra um pilar. A espada girou para longe. O punho de Radian bateu 1 vez, 2 vezes, e o líder dobrou-se no chão. O rei virou-se para mim. Os seus olhos estavam selvagens, não zangados, aterrorizados. Nunca mais faças isso, disse ele. A minha respiração veio difícil. Precisavas de uma distração. Eu precisava que estivesses viva. Mesmo resultado. Fenwick mancou em nossa direção, deixando gotas escuras na pedra. Vocês 2 são impossíveis, anunciou ele. Além disso, exijo aplausos, um médico e possivelmente salsicha. Eu ajoelhei-me ao lado dele. A ferida era feia, mas não fatal. Fenwick insistiu que era heróica. Radian chamou o médico. O capitão Mirk prendeu os atacantes. 6 estavam inconscientes. O líder estava vivo, embora parecesse empenhado em arrepender-se disso. Voss tentou fugir. Fenwick notou. Claro que sim. Lord Escorregadio está a mover-se, disse ele. Eu levantei-me. O meu vestido estava manchado de vinho e pó. As minhas luvas já não eram azuis pálidas. O meu cabelo tinha caído dos meus grampos. Parecia menos uma rainha de um retrato e mais uma mulher que tinha discordado pessoalmente de um plano de traição. Apontei para Vost. Capitão Mirk,
Prendam Lord Vost. Veste congelou. O capitão olhou para Ryan. Regan olhou para mim. Então deu um único aceno. Mirk atravessou o salão e agarrou Vost pelo braço. Vost borbulhou. Isto é uma ultraje. Fenwick afundou-se cuidadosamente no chão. Só o teu cabelo já era sério. Eu ignorei-o. Ryan não. A sua boca contraiu-se. Aquele pequeno, quase sorriso, parecia absurdo num salão cheio de portas partidas e homens a sangrar. Também me impediu de tremer. O médico chegou com uma mala e uma cara de pavor profissional. Fenwick olhou para ele. Sem agulhas, avisou o lobo. O médico não o podia ouvir. Eu podia. Ele tolerará pontos se aqueceres a agulha, disse eu. O médico piscou. Fenwick engasgou-se. Traição. E se alguém trouxer salsicha, acrescentou. Fenwick considerou isso aceitável. Enquanto o médico trabalhava, os guardas revistaram os atacantes. Carregava um token de cabeça de lobo partida. Um carregava um mapa do portão oeste. O líder carregava uma tira de seda verde na sua bota. Vost ficou muito quieto quando Mirk a ergueu. As tuas cores. Vost ergueu o queixo. Muitas casas usam verde. Fenwick abriu um olho. Não aquele verde feio. Olhei à volta do salão estilhaçado. A evidência era suficiente para deter Vost. Não era suficiente para apanhar todos os aliados. Então um pequeno pombo cinzento esvoaçou da varanda arruinada do músico. Aterrou numa cadeira partida, ao lado de Fenwick. O salão encarou. Eu também encarei. As orelhas de Fenwick ergueram-se. Oh, disse ele, eu conheço este pássaro. Ryan virou lentamente a cabeça para sua esposa. Por que é que isso soa a má notícia? Elara percebeu que tinha falado o pensamento de Fenwick em voz alta. Limpou a garganta. Fenwick conhece o pombo. Claro que sim, disse Ridian. O pombo arrulhou. A cauda de Fenwick bateu uma vez, apesar da mão do médico na sua pata. O nome dele é Clove. Eu fechei os olhos. Não, disse ele a mim. Os pássaros não te dizem nomes. Este tem presença. O capitão Mirk parecia que tinha escolhido o dia errado para permanecer sóbrio. O pombo aproximou-se de Fenwick e bico na borda da luva caída de Vost. A voz de Fenwick aguçou-se. Espera. A ave tinha um anel fino de latão à volta de uma pata. Não uma banda normal, demasiado larga, demasiado cuidadosamente selada. Eu apontei. Capitão, o anel. Mirk apanhou o pombo com surpreendente delicadeza. A ave objectou num arrulho digno. Um guarda trouxe uma pequena faca. Dentro do anel havia uma tira enrolada de papel oleado. Vost fechou os olhos. Aquilo foi a coisa mais honesta que ele fez naquele dia. Ridian leu a mensagem. O seu rosto mudou. Não muito, o suficiente para gelar a sala. A nota nomeava 3 capitães de fronteira, 2 mordomos de celeiro e a hora do portão oeste. Ordenava-lhes que se movessem se a acusação do salão de Vost falhasse ou se o rei sobrevivesse à tentativa da cela. O segundo plano não tinha sido rumor. Tinha asas. Fenwick parecia satisfeito consigo mesmo. Clove é um herói de guerra. O pombo encheu-se. Eu pressionei os meus dedos nas minhas têmporas. Ridian olhou para mim com uma estranha ternura exausta. Agora temos um pombo testemunha? Aparentemente, acrescentou Fenwick. Ele precisa de um poleiro. Eu suspirei. Fenwick diz que ele precisa de um poleiro. Ridian olhou para o teto. Pela primeira vez desde o ataque, o rei riu. Foi curto. Foi áspero. Foi real. O salão ouviu-o. Eu também. Algo soltou-se no meu peito. A risada não diminuiu o perigo. Tornou a sala humana novamente. Isso importava porque a próxima hora foi feia na forma particular em que os salões de tribunal se tornavam feios após a violência. Guardas arrastaram atacantes. Médicos ataram ligaduras. Servos varreram vidro para panelas de cobre. Nobres que se tinham escondido debaixo de mesas lembraram-se dos seus títulos e tentaram parecer como se estivessem a realizar observações táticas a partir do chão. Fenwick notou todos eles. O barão atrás da mesa da sopa está a fingir que escolheu essa posição, disse ele a mim. Não escolheu. Caiu. Eu não olhei. O médico apertou a ligadura do lobo. O pensamento de Fenwick tornou-se um uivo.
Traição por tecido médico. Eu agachei-me ao lado dele. Aguenta. O lobo rosnou. Eu salvei todos e agora vai salvar os teus pontos. Regent ficou atrás de mim. A sua sombra caiu sobre ambos. Fenwick olhou para o rei. Por um momento, nenhuma piada veio. Ridian baixou-se ao lado do lobo. Não graciosamente. Reis não passavam muito tempo ajoelhados em chão, ao lado de lobos com ligaduras em frente à metade da corte. Este rei fez. Ele colocou uma mão na cabeça de Fenwick. Obrigado, disse Ridian baixinho. As orelhas de Fenwick ficaram macias. Eu senti a emoção do lobo antes de ele a enterrar sob indignação. Ele está a sentir emoções em público, sussurrou Fenwick. Estou ferido. Isto é injusto. Os olhos de Elara picaram. Ridian olhou para mim. Olhei para longe antes que ele pudesse ver demasiado. Então Clove arrulhou das mãos do Capitão Mirk. Fenwick recuperou imediatamente. Também agradecido ao pombo. Eu não traduzi. Mirk levou a mensagem para a Câmara do Conselho, onde Ridian, Elara e 3 oficiais de confiança a leram novamente sob a luz da lamparina. A caligrafia era apertada. O código era simples, uma vez que Tila explicou as marcas da cozinha. Vaust tinha usado símbolos de suprimentos porque os cozinheiros moviam-se em todo lado e ninguém temia os registros sobre farinha. Isso ofendeu Tila profundamente. Ela ficou perto da porta com os braços cruzados e flores ainda numa manga. Se ele queria cometer traição, disse ela, ele podia ter inventado os seus próprios símbolos. Mirac olhou para ela. Tila ergueu o queixo. Pedir marcas de cozinha é preguiçoso. Fenwick aprovou. Promovam-na. Eu traduzi suavemente. Ryan olhou para Tila. Aceitarias um cargo a gerir a revisão de suprimentos codificados? Tila encarou. Mirk também. A cauda de Fenwick bateu apesar da ligadura. Tila recuperou primeiro. Vou ter mais autoridade que o padeiro? Radian fez uma pausa. Eu cobri a boca com uma mão. Em matérias de traição, disse o rei. Sim, assentiu Tila. Então aceito. Essa foi a forma como Iron Vale ganhou a sua primeira analista de cozinha anti-traição. O prisioneiro que falou foi o atacante mais jovem. O seu nome era Barrett. Ele ainda não tinha 20 anos. Sem a máscara, parecia menos um assassino e mais um rapaz assustado a quem tinham dado uma espada por homens piores. Ridian queria interrogá-lo. Barrett recusou. Ele falaria apenas com a rainha. Mirk trouxe o pedido para a biblioteca à meia-noite. O capitão parecia apologético. Parecia também pronto para argumentar contra isso. Eu poupei-lhe o problema. Eu falarei com ele. A resposta de Ridian foi imediata. Não. Fenwick levantou a cabeça. Aqui vamos nós. Eu virei-me para o meu marido. Não. Os olhos de Ridian permaneceram frios. Ele atacou este salão. Eu mantive a minha voz uniforme. Ele está acorrentado. Correntes quebram, respondeu o rei. Eu levantei uma sobrancelha. Então adiciona mais correntes. Merk estudou o teto. Fenwick murmurou. Excelente negociação conjugal. O olhar de Ridian permaneceu em mim. Ele pediu por ti porque pensa que és mais fácil de mover ou porque pensa que eu vou ouvir. Esse é o mesmo risco. Eu entendi o seu medo. Não deixei que escolhesse por mim. Falarei com ele na pequena sala de guarda, disse eu. Podes ficar atrás do biombo. Fenwick pode sentar-se à porta e insultar toda a gente silenciosamente. Fenwick objectou. Prefiro insulto audível. A mandíbula de Ryan trabalhou. Finalmente disse. Mihak e eu ficamos atrás do biombo. Eu aceitei isso. Fine, acrescentou Ryan. Fenwick fica ao teu lado. Olhei para o lobo. Ele será insuportável se não o fizer. O lobo parecia satisfeito. Barrett foi trazido com os pulsos amarrados e uma nódoa negra numa bochecha. Ele não ia encontrar os olhos de Ridian através do biombo esculpido. Ele encontrou-os. Isso só por si disse-me algo. Ele não era corajoso. Ele era desesperado. Eu sentei-me em frente a ele com uma mesa entre nós. Fenwick sentou-se ao meu lado direito, a pata ligada esticada para o máximo de simpatia. Clove não tinha sido convidado, mas de alguma forma apareceu numa viga perto do teto. Mirk murmurou atrás do biombo. Ryan não disse nada. Eu cruzei as mãos. Pediste por mim. Barrett engoliu. Tu ouviste o rapaz do estábulo? Eu assenti. Sim.
Barrett olhou para suas mãos amarradas. Ele tem uma mãe. A maioria dos rapazes tem, resmungou Fenwick. A boca de Barrett contraiu-se apesar dele. Bom, disse Fenwick. O medo abranda quando o humor entra. Além disso, as suas botas cheiram mais baratas do que as das outras. Mantive a minha voz gentil. Quem ameaçou a tua família? Os olhos de Barrett encheram-se imediatamente. Aí estava. Não lealdade. Pressão. O secretário de Vust, sussurrou ele. A minha irmã trabalha na área do grande celeiro. Ele disse que o armazém arderia com ela lá dentro se eu me recusasse. Atrás do biombo, Reggian ficou imóvel o suficiente para gelar a sala. Eu não olhei para ele. O celeiro ainda está em risco. Há homens à espera na velha estrada de cinza. Se o sinal do portão não vier, eles vão queimar registros e fugir. Mirk moveu-se atrás do biombo. A voz de Ryan cortou a madeira esculpida. Quantos? Barrett estremeceu. Eu levantei uma mão em direção ao biombo. O rei parou. Isso também disse algo a Barrett. Os seus olhos passaram entre Elara e o biombo. Fenwick sussurrou. Ele acabou de perceber que podes parar a muralha de inverno. Bom, eu perguntei novamente. Quantos? 5. Talvez 6. Um tem uma cicatriz no queixo. Eles usam carros de cozinha depois da meia-noite. Tila ficaria furiosa. Eu quase sorri com o pensamento. Barrett inclinou-se o máximo que as correntes permitiam. O pombo levou a hora. Se o pássaro não regressar, eles esperam até ao amanhecer. Depois fogem. Clove arrolhou da viga. Todos olharam para cima. O pombo parecia ofendido por ser tratado como ausente. As orelhas de Fenwick ergueram-se. Ele oferece-se para uma missão de engano. Não, disse eu uma vez. Barrett piscou. Reggian saiu de trás do biombo. Não há quê. Fenwick quer enviar Clove de volta com uma mensagem falsa. Mira cede os seus olhos. Barrett encarou o lobo. Fenwick parecia nobre. Reggian olhou para o pombo. O pombo arrulhou novamente. A sala tornou-se muito estranha. Então o rei disse, funcionaria? Eu encarei-o. Dei-lhe um olhar de aviso. Ryan, ele não recuou. Funcionaria? A cauda de Fenwick começou a mover-se. Eu odiei que soubesse a resposta. Funcionaria. Enviamos Clove com um anel falso às 3 horas da manhã. Mirk escreveu a mensagem. Tila corrigiu as marcas da cozinha. Barrett forneceu o padrão do assobio. Fenwick supervisionou como se estivesse a comandar uma campanha militar. A mensagem falsa ordenou aos homens da Ashrow que se movessem cedo para o velho galpão de gelo. Os homens de Mirk esperavam lá. Ninguém disse a Clove que ele se tinha tornado um ativo militar. Fenwick alegou que o pássaro já sabia. Ao amanhecer, os homens da Ashrow foram capturados sem fogo, sem mortes e com apenas um guarda a escorregar no gelo velho. O guarda estava bem. Fenwick queria que isso fosse notado porque tornava a vitória elegante. Radian leu o relatório do amanhecer na biblioteca. Eu sentei-me em frente a ele com as mãos à volta do chá. Mirk estava perto da porta. Tila estava ao lado dele, já com a expressão de uma mulher que tinha começado a reorganizar a prevenção de traições a partir da despensa. Fenwick deitava-se no tapete. Clove dormia no seu poleiro. Ryan olhou à volta da sala. Paramos uma revolta de fronteira com uma criada de cozinha, um rapaz assustado, um lobo com ligaduras e um pombo. Mirk não disse nada. Eu bebi um gole de chá e mantive o meu rosto sério. Uso eficiente dos recursos disponíveis. Fenwick suspirou feliz. Essa é a minha rainha. A audiência formal começou 2 horas depois. Ninguém em Ironvale tinha dormido o suficiente. Isso tornou os nobres honestos de maneiras pouco lisonjeiras. Um barão chegou com o colarinho virado do avesso. Uma condessa usava 2 luvas diferentes. Lord Vaust, arrastado da torre leste em correntes, parecia como se tivesse passado a noite a discutir com o medo e a perder todas as rondas. E eu entrei ao lado de Reggian. Fenwick mancou do outro lado. Clove estava num pequeno poleiro carregado por um jovem guarda solene que claramente não tinha imaginado este caminho de carreira quando se juntou ao serviço do palácio. A câmara de audiências estava mais fria do que a biblioteca e menos perdoadora. Janelas altas deixavam entrar a luz cinzenta da manhã. Bancos negros curvavam-se em torno do chão central. O ar cheirava a cera, lã molhada
papel velho e ansiedade nobre. Fenwick inalou. Pânico delicioso. Eu não sorri. Regent também não, embora eu suspeitasse que ele soubesse. O capitão Mirk apresentou primeiro a cinta da cela. O médico explicou o pó. Não mataria imediatamente. Agitaria o cavalo depois do suor aquecer o couro. Uma queda na estrada da falésia teria parecido um acidente trágico. A sala ficou muito silenciosa. Merrow, o cavalo do rei, era amado da maneira que Iron Vale amava criaturas difíceis. Ele tinha mordido 2 ministros, chutado um baú de impostos e uma vez recusou-se a mover até que um príncipe visitante se desculpasse por chamá-lo decorativo. Fenwick respeitava Merrow. O cavalo tem padrões, disse ele a mim. Ren deu a sua declaração a seguir. Ele tremeu no início, depois olhou para mim e estudou. O secretário de Vust entrou na sala de arreios. Levou o polimento. Saiu demasiado depressa. Vust interrompeu com um escárnio. Um rapaz de estábulo repete o que lhe dizem. A mão de Ridian fechou-se à volta do braço da sua cadeira. Eu falei antes que o rei pudesse transformar a audiência num evento meteorológico. Um rapaz de estábulo notou o que um lord esperava que ninguém notasse. Eu disse, isso não é fraqueza no rapaz. A orelha de Fenwick ergueu-se. Pom! Os nobres olharam para Hen novamente. Desta vez, alguns pareciam envergonhados. Tila seguiu. Colocou ambas as mãos no trilho das testemunhas e descreveu o pombo, o anel de latão, as marcas da cozinha e o secretário de Vaust a usar um símbolo de flor incorretamente. O duque mais velho franziu o sobrolho. Incorretamente? Tila parecia ofendida. Ele usou a marca para armazenamento de arroz quando queria sal de inverno. O duque piscou. Isso importa, acrescentou Tila. Fenwick sussurrou. Importa profundamente. Eu traduzi isso em voz baixa. Ridian ouviu e olhou para os seus papéis. Os seus ombros moveram-se uma vez, apenas uma vez. O gravador hesitou quando Clove foi apresentado como evidência de apoio. O gravador era um homem magro chamado Veric, que prezava o procedimento mais do que o ar. Ele encarou o pombo no seu poleiro, depois o livro de provas, depois Ridian. Vossa Majestade, começou Veric com dor visível. Sob a linguagem judicial atual, uma testemunha deve ser capaz de jurar. Clove arrulhou. A cauda de Fenwick bateu. Ele diz que é profundamente honrado. Eu fechei os olhos. O rosto de Ridian permaneceu grave. O pombo não é testemunha. Veric afundou-se em alívio. O pombo é um transportador de evidências apreendidas. Ridian continuou. O gravador congelou novamente. Mirac tossiu no punho. Eu olhei para Ridian. A sua expressão não mudou. Isso significava que ele estava a divertir-se. Transportador de evidências apreendidas, repetiu ele. Fenwick parecia satisfeito. Clove tem patente. Vaust finalmente cedeu quando a mensagem falsa foi lida em voz alta. Não totalmente. Homens como Vaust não se desintegram de formas limpas. Eles vazam. O seu rosto perdeu a cor. O seu polegar esquerdo começou a bater contra a corrente. Os seus olhos passaram para 2 nobres na terceira fila. Fenwick notou. Eu notei Fenwick a notar. Segui o olhar do lobo. Os 2 nobres ficaram quietos. Ridian viu o meu olhar. Ele não precisou de mais. Mirk sinalizou guardas com 2 dedos. Os nobres foram escoltados para fora antes que compreendessem que tinham sido encontrados. A sala mudou novamente. Vost encarou-me com ódio aberto. Não tinhas lugar nisto, disse ele. O insulto aterrou exatamente onde ele pretendia. Queria que eu me sentisse estrangeira, temporária, acidental. Eu levantei-me. As minhas pernas estavam cansadas. A minha mão doía. O meu grampo, o presente silencioso e prateado de Rian, segurava o meu cabelo no lugar com dignidade teimosa. Eu tinha todos os lugares, respondi. Tentaste matar o meu marido. Tentaste usar o meu nome como uma lâmina contra ele. Tentaste faminta o seu conselho para a obediência. A boca de Voz torceu-se. Tu és uma noiva de 23 dias, e perdeste para mim em 23 dias. Fenwick fez um som estrangulado de alegria. Vários nobres olharam para baixo, mas não rápido o suficiente para esconder as suas reações. Ridian ficou ao meu lado, não à frente, ao lado. Vus também viu isso. Pela primeira vez, o seu ódio transformou-se em compreensão.
Ele tinha contado com o facto de Elara estar sozinha. Ela não estava. A confissão seguiu-se em pedaços. Vos admitiu o plano da cela ao tentar culpar o seu secretário. Admitiu o ataque ao salão ao chamá-lo de necessidade defensiva. Admitiu o plano do Portão Oeste ao insistir que Iron Vale precisava de homens práticos. Fenwick forneceu comentários durante tudo isso. Homens práticos sempre dizem prático antes de fazerem algo estúpido. O seu cabelo está a render-se. Ele pensa que se disser celeiro o suficiente, as pessoas vão esquecer o assassinato. No final, até Varric, o gravador, parecia pessoalmente ofendido. Rian ordenou que Vaust fosse levado de volta para a Torre Leste. Os nobres aliados foram detidos. Ren foi colocado sob proteção do palácio. Tilla recebeu autoridade temporária sobre todas as marcas de suprimentos codificados, o que fez o mordomo de registros parecer desfalecido. Clove foi listado como transportador de evidências apreendidas número 1. Fenwick queria um título semelhante. Eu disse-lhe que não durante as audiências de traição. O lobo considerou isso injusto. Quando a audiência terminou, os nobres levantaram-se dos bancos com o cansaço atordoado de pessoas que tinham visto uma ordem política reorganizar-se antes do almoço. Ninguém se curvou superficialmente para mim. Nem uma pessoa. Lady Markin, de pé perto da porta lateral, encontrou o meu olhar. A mestra de etiqueta inclinou a cabeça. Então ela sorriu com dentes. Só um pouco. Só o suficiente. Fenwick viu. Eu gosto muito dela agora. O resto do dia tornou-se uma tempestade de ordens. Vaust foi levado para a Torre Leste. Os atacantes foram separados. O portão oeste foi selado. O capitão Mirk enviou cavaleiros para os celeiros. Regin escreveu comandos tão depressa que a tinta manchou os seus dedos. Eu sentei-me ao lado dele na Câmara do Conselho e decodifiquei os nomes comerciais na mensagem de Vaust. Ninguém perguntou por que é que a rainha estava presente. Ninguém ousou. Isso era novo. Fenwick deitou-se num cobertor perto da lareira com a pata ligada e esticada. Ele queixou-se de pontos, elogiou a fibra moral de Clover e disse que Rydian me tinha olhado 7 vezes em 5 minutos. Rydian não ouviu nada disso. Ele ainda parecia saber. Ao crepúsculo, o último mensageiro regressou. Os conspiradores do Portão Oeste tinham sido presos. As chaves do celeiro estavam seguras. O secretário de Vaust tentou fugir num carrinho de lavandaria e foi apanhado por uma criada com melhores instintos do que 2 guardas. Fenwick pediu que a criada fosse promovida. Eu concordei. A noite caiu sobre o castelo de Iron Vale. A neve começou a cair. O salão do trono tinha sido limpo o máximo possível. Portas partidas foram substituídas por barreiras temporárias. Sangue foi esfregado da pedra. O cheiro a vinho permaneceu agudo e caro. Eu estava perto da lareira enquanto a corte se reunia novamente. Esta assembleia era menor. Ninguém parecia confortável. Regin estava diante deles com a sua coroa numa mão. Isso sozinho silenciou a sala. O rei Alpha raramente removia a sua coroa em público. Fazia-o parecer menos cerimonial e mais perigoso. Eu fiquei ao lado dele, Fenwick, com pontos e ligaduras, encostado à minha saia com o compromisso de um herói ferido que queria que todos notassem. Clove estava num suporte temporário perto do capitão Mirk. O capitão recusou-se a olhar para o pombo. O pombo parecia orgulhoso. Rydian falou sem levantar a voz. Começou com o facto mais simples. Lord Voost confessou o suficiente para se enforcar 2 vezes. Alguns nobres estremeceram. Eu não. A trama da cela falhou porque a rainha Elara viu o que os outros perderam. Continuou o rei. O ataque no salão falhou porque ela se manteve firme. A trama do portão oeste falhou porque ela identificou a rota da mensagem. Elra sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Desta vez, a atenção parecia diferente. Ainda aguda, ainda pesada, mas já não faminta. Regin colocou a coroa na mesa, entre eles. A voz dele permaneceu firme. Ela não é um adorno do sul. Ela não é uma noiva temporária. Ela não é uma fraqueza colocada ao lado do meu trono. Os olhos dele percorreram a sala. Ele voltou a olhar para Elra. Ela é a minha rainha. Fenwick suspirou, contente. Bom, claro. Podia ter usado mais calor, mas a estrutura é forte. A mão de Regin encontrou a de Elra. Ele não escondeu.
A corte viu. Qualquer pessoa que duvide do lugar dela responderá perante mim, disse Regent. E depois de uma breve pausa, ele acrescentou, e perante ela. Isso importava mais. Elra olhou para ele. Ridian não desviou o olhar. A corte curvou-se. Nem todos de uma vez, não perfeitamente, mas o suficiente. Fenwick disse que os votos dela teriam odiado isso. Isso tornou o momento ainda melhor. Depois da assembleia, Elra escapou para a biblioteca. Quase chegou lá sem ser parada. Quase. O capitão Mirk interceptou-a no corredor oeste com Varric, o registrador, Tila, 2 guardas e Clove, um pombo pousado num poleiro. Fenwick, mancando, acompanhava Elra e ficou imediatamente ofendido com a reunião. Isto é uma emboscada, declarou o lobo. Elra olhou para o pergaminho nas mãos de Varric. É urgente? Varric fez uma reverência com a miséria de um homem forçado a inventar procedimentos em tempo real. Vossa Majestade, necessitamos de uma classificação para o pombo. Clove grasnou. Fenwick sentou-se de imediato. Oh, isto é importante. Mirk olhou para a parede do fundo. Tila parecia já ter oferecido 3 respostas sensatas e ter sido ignorada por homens com tinta. Elra esfregou a têmpora. Ele é o portador de evidências número 1. Varric levantou o pergaminho. Essa é uma designação temporária. Fenwick disse-lhe que o homem cheirava a papel seco e desespero. Varric continuou. Se o pássaro permanecer sob custódia do palácio, o arquivo precisa de um termo estável. Elra baixou a voz. Não digam estável. As orelhas de Fenwick levantaram-se. Mirac parecia angustiado. Consideramos ativo de mensageiro real. Clove encheu o peito. Tilabufu. Ela carregou uma mensagem e comeu meia tigela de aveia. Fenwick objetou de imediato. Heróis precisam de aveia. Elra olhou para Regent, que de alguma forma apareceu no fim do corredor sem fazer barulho. Claro que sim. Hayes e os de Iron Vale não entravam em confusão emocional. Materializavam-se ao lado dela e pareciam responsáveis. Ridian avaliou o capitão, o registrador, a criada, a rainha, o lobo e o pombo. O que aconteceu? Elra respondeu. Governo. Fenwick acrescentou. Mau governo. Certo. Aproximou-se. Por que é que o pombo está envolvido? Varric endireitou-se. Classificação. Vossa Majestade. Ridian olhou para Clove. Clove olhou de volta com a arrogância branda de uma criatura que nunca pagou impostos. O rei disse. Mensageiro temporário do palácio sob proteção de testemunha. O rosto de Varric clareou como se o amanhecer tivesse chegado. Mirk fechou os olhos em alívio. Tila assentiu. Isso caberá num formulário da dispensa. Fenwick levantou-se de um salto. Depois lembrou-se da perna e sentou-se novamente com dignidade. Se o pombo receber um título, eu também exijo um. Elra não traduziu. Regent olhou para ela. O que ele disse? Nada que melhore o reino. Fenwick engasgou-se. A boca de Regent curvou-se, pequena e perigosa para a concentração dela. Então devemos prosseguir. Eles prosseguiram. Varric escreveu o título no registro. Clove bicou uma vez o canto do pergaminho. Tila disse que isso contava como aceitação. Mirk não disse nada, mas Elra pôde ver o exato momento em que a alma dele se afastou ainda mais da certeza. Fenwick resmungou todo o caminho até a biblioteca. Trabalho não reconhecido é a raiz do declínio institucional. Elra finalmente olhou para ele. Pode ser oficiosamente apreciado. O lobo considerou isso. A apreciação não oficial inclui salsicha? Provavelmente. Então aceito por agora. Não foi porque ela queria esconder-se, mas porque a biblioteca era dela agora. Era assim que ela a via. Mesmo que ninguém a tivesse dado formalmente, ela reclamara a cadeira no 4º dia. Ridian nunca lhe tirara os livros. Os criados começaram a colocar chá do sul na mesa ao lado dos relatórios do norte. Uma pessoa pode sentir-se em casa por conquista ou por chá repetido. Ela preferia chá. O fogo ardia abaixo. A neve pressionava suavemente contra as janelas. A poltrona funda esperava perto da lareira. Elra sentou-se. Estava cansada em lugares que não conseguia nomear. O seu vestido tinha sido trocado. A sua mão estava enfaixada de um corte que não se lembrava de ter sofrido. O seu cabelo estava solto. A sua cabeça doía de tantas vozes e de um lobo.
Fenwick entrou mancando atrás dela. A sua ligadura estava limpa. A sua dignidade era enorme. Clove pousou num pequeno suporte que alguém já tinha colocado perto da lareira. O pombo grasnou uma vez. Fenwick acomodou-se no tapete. Clove compreende a cultura de recuperação. Clove é um pombo, murmurou Elra. Não o diminua. A porta abriu-se. Ridian entrou com 2 chávenas de chá. Não uma, 2. Ele parou quando viu Clove. O pássaro está na minha biblioteca. Elra aceitou uma chávena. Nossa biblioteca. Os olhos dele passaram por ela. Fenwick levantou a cabeça. Excelente correção. Ridian olhou para a poltrona confortável. Depois para Elra nela. Nossa biblioteca, repetiu ele. Aquilo pareceu melhor do que deveria. Ele sentou-se na cadeira direita, a mesma cadeira de antes, ainda desconfortável, ainda honesta. Por um tempo, não disseram nada. O silêncio não estava vazio agora. Tinha chá nele. Luz de lareira, neve, um lobo ferido fingindo não ouvir. Um pombo que de alguma forma se tornara prova de estado. Ridian olhou para a mão enfaixada. Dói? Menos do que os comentários de Fenwick. O lobo levantou o focinho. Desagradável. Preciso, mas desagradável. A boca de Ridian moveu-se. Ele olhou para o lobo. O que ele disse? Elra manteve a voz seca. Ele sente-se incompreendido. Ridian compreendia demasiado bem. Ele é perfeitamente compreendido. Fenwick abanou a cauda. Ele ama-me. Fenwick diz que tu o amas. Ridian olhou para o lobo por um longo momento. Ele é adequado. Fenwick engasgou-se. Adequado? Eu salvei o casamento dele. Elra tomou um gole lento de chá. Ela não devia ter sorrido, mas sorriu. Ridian viu. O quarto suavizou-se. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, mãos frouxamente entrelaçadas. Eu devia ter dito mais antes de hoje à noite. Fenwick ficou imóvel. Clove grasnou. Elra pousou a chávena. Sobre os votos? Sobre ti? Aquilo foi injusto. A sala inteira pareceu escutar. Ridian olhou para o fogo. Quando Fenwick te escolheu no casamento, pensei que o laço se tinha partido. O lobo emitiu um som baixo e ofendido. Não se partiu, continuou Ridian. Mudou de direção. Fiquei zangado no início. O peito de Elra apertou-se. Comigo? Comigo? Aquela resposta pousou suavemente. A mandíbula de Ridian moveu-se uma vez. Fenwick seguiu-me durante 4 anos. Ficou ao meu lado porque eu precisava dele. Depois chegaste tu, e ele foi para ti, porque tu também precisavas de alguém. Fenwick ficou quieto. Pela primeira vez, eu devia ter compreendido isso mais depressa, disse Ridian. Elra olhou para o lobo. Os olhos dele estavam meio fechados, mas as orelhas estavam viradas para o rei. Ridian continuou. Observei-te sentar-te nesta sala sem pedir desculpa. Observei-te responder aos votos sem te encolheres. Observei-te conquistar um lugar para ti num castelo construído para fazer as pessoas sentirem-se pequenas. Ele olhou para ela então. A sua expressão não era exatamente aberta. Estava a abrir-se. Sou rei há 7 anos, disse ele. As pessoas pedem desculpa quando entram nos meus aposentos. Baixam as vozes. Pedem permissão para existir perto de mim. Elra lembrou-se do 4º dia. A cadeira, o chá, a forma como ele ficara na porta como um homem a ver um quarto fechado a ser habitado. A voz de Ridian baixou. Tu nunca fizeste isso. Fenwick sussurrou. Esta é a parte boa. Elra ignorou-o com esforço. Eu não sabia que importava, disse ela. Importava. Ele suspirou uma vez. A pausa foi longa o suficiente para a cauda de Fenwick começar a mexer-se. Ridian olhou para ele. Não ajudes. Fenwick congelou. Elra levantou as sobrancelhas. Consegues ouvi-lo agora? Ridian abanou a cabeça. Não. Os olhos dela estreitaram-se. Então como é que soubeste? Ele tem uma cara. Fenwick pareceu ofendido. Eu tenho muitas caras. Elra riu-se. O som surpreendeu-a. Surpreendeu Ridian também. Os olhos dele aqueceram-se e ele pareceu mais novo por um segundo perigoso. Então ele estendeu a mão pelo espaço entre as cadeiras. Não agarrou. Ofereceu a sua mão. Elra colocou a sua na dele. O seu polegar moveu-se uma vez sobre os seus nós dos dedos. Eu amo-te, disse Ridian. Sem prefácio, sem estrutura diplomática, sem boletim meteorológico disfarçado de emoção. Apenas as palavras, diretas,
Aterradoras, verdadeiras. A garganta de Elra apertou-se. Fenwick levantou-se de um salto. Finalmente! Fenwick, avisou Elra. O lobo sentou-se novamente com esforço visível. A sua cauda não obedeceu. Varreu o tapete e derrubou um tronco do cesto da lareira. Clove agitou as asas. Regin olhou para o tronco, depois para o lobo. Controla-te. Fenwick olhou de volta. Controla o ritmo do teu namoro. Elra apertou os lábios. Regin olhou para ela. O que é que ele disse? Nada útil. O lobo bufou. Elra virou a mão sob a de Regin. Eu também te amo, disse ela. O quarto ficou em silêncio. Não o silêncio vazio da sala do trono. Não o silêncio tenso antes da violência. Este era o quietude depois de uma porta se abrir. Regin segurou a mão dela como tinha feito no salão, quente e cuidadoso. Desta vez, ninguém observava, exceto um lobo exausto e um pombo questionável. A voz de Fenwick suavizou-se. Bem feito os dois. E depois acrescentou. Eu aceito o crédito. Elra riu-se novamente. Regin levantou-se e moveu-se para se sentar no banquinho baixo, ao lado da cadeira dela. Não foi gracioso. Era demasiado pequeno para um rei alfa. Os seus joelhos pareciam ridículos. Elra amou-o um pouco mais por escolher aquele lugar. Ele olhou para as mãos dadas deles. Fenwick contou-te sobre a ligação. Elra parecia completamente sem remorsos. Sim. Regin abraçou-se. O cobertor? Ela apertou a mão dele. Sim. Ele fechou os olhos. A porta da biblioteca. A resposta dela foi gentil e implacável. 6 minutos. Regin fechou os olhos. Fenwick parecia tão satisfeito que merecia consequências legais. Ele também me contou sobre o chá, acrescentou Elra. O rei abriu um olho. Que chá? Os três. Regin olhou para Fenwick. Traidor. Fenwick apoiou o queixo nas patas. Conselheiro matrimonial. Elra traduziu. Regin abanou a cabeça, mas os seus lábios curvaram-se. Lá fora, a neve caía sobre o castelo de Ironvale. Lá dentro, o fogo ardia quente. A biblioteca cheirava a cedro, chá, papel velho, pelo de lobo e o leve aroma a grão de um pombo que tinha arruinado uma trama de traição ao existir. Elra pensou no conselho da sua mãe. Nunca te diminua numa sala poderosa. Ela não o tinha feito, nem na capela, nem na biblioteca, nem na sala do trono. Agora, a sala mais poderosa de Ironvale tinha feito espaço para ela, não como convidada, não como símbolo, mas como rainha, como esposa, como ela própria. Fenwick suspirou junto à lareira. Elijah, perguntou ele na sua mente. Sim, respondeu ela silenciosamente. Uma vez que salvei o casamento, continuou ele, acredito que mereço um título oficial. Não, pensou Elra. Lobo real do casamento, propôs Fenwick. Não, repetiu ela. Conselheiro de vitórias domésticas, tentou ele. Absolutamente não, decidiu Elra. Clove grasnou do seu poleiro. As orelhas de Fenwick levantaram-se. Clove apoia-me. Clove não vota, disse Elra em voz alta. Regin olhou da sua esposa para o lobo para o pombo. A sua voz tornou-se cautelosa. Eu quero saber? Elra respondeu de imediato. Não. Regin aceitou isso com alívio. Bom. Ele apertou a mão dela. Ela apertou de volta. Fenwick esticou-se cuidadosamente, atento à sua perna enfaixada. A sua cauda prateada bateu uma vez no tapete. Boa noite, minha rainha, disse Fenwick. Boa noite, Fenwick, respondeu Elra. Boa noite, rei. Emocionalmente recuperado, acrescentou Fenwick. Regin olhou para o lobo. O lobo olhou de volta. Elra traduziu com um sorriso gentil. Ele diz boa noite. Os olhos de Regin estreitaram-se. Não, ele não diz. A cauda de Fenwick varreu novamente. Elra recostou-se na cadeira que tinha reclamado no quarto dia. Regin ficou ao lado dela, a mão ainda a segurar a dela. A neve cobria o pátio. Guardas moviam-se pelas muralhas. Em algum lugar lá embaixo, o capitão Mirk provavelmente estava a organizar celas, pombos e a sua própria lenta perda de certeza sobre a vida. Amanhã traria audiências, confissões assinadas, casas aliadas zangadas e uma longa discussão sobre se um pombo podia ser introduzido no registro judicial como prova. Esta noite não precisava de resolver isso.
Esta noite tinha fogo, chá, um lobo que tinha feito demasiado e sabia disso, e um rei que finalmente usou as suas palavras. Pela primeira vez desde que a carruagem entrara em Iron Vale, Elra sentiu o castelo acomodar-se à sua volta como um lugar que conhecia o seu nome. Fenwick deu um último pensamento sonolento. Eu disse-te que era bom nisto, disse ele. Infelizmente, ele tinha razão. Obrigado por ouvirem. Se esta história vos fez rir, cliquem no botão de like e subscrevam para nunca perderem a nossa próxima história. Vemo-nos no próximo vídeo.